página do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, para nos aquietarmos. A página é a seguinte: guarda a paciência. Por que necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando o teu coração. Entretanto, que paz desfrutaria no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam o problema e a dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabe que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheceste preso ao circo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústias, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a esse Pai bondoso e justo que ampare a todos nós. Aqui estamos, Senhor, em mais uma semana de aprendizado. Ampara a todos nós. Que possamos sair daqui com a certeza que amealhamos a cada semana esse ensinamento que fica arquivado em nosso acervo espiritual. Mas que possamos, Senhor, na medida do possível, também colocá-lo em prática. A nossa irmã Cláudia, expositora da noite de hoje, que vai tratar da indulgência, essa caridade cristã, seja iluminada pelos nossos mentores espirituais. Que assim seja. Boa noite a todos. Isso aqui é só para me botar mais nervosa que ela coloca, tá? É falta de indulgência dela colocar isso aqui. Boa noite a todos. Então, a gente está discutindo as virtudes. Então, para começar, a gente não vai fazer a fantasia de que a gente chegando aqui e falando sobre as virtudes, a gente vai sair no dia seguinte conseguindo falar tudo que a gente pensou. Então, mais do que qualquer coisa, todas essas virtudes que a gente está discutindo é uma questão de transformação, é uma questão de hábito, é uma questão de incorporar as coisas que a gente está pensando, que a gente está discutindo. E aí eu vou ler uma página aqui para começar, que é da Joana de Ângeles, que diz o seguinte:
O objetivo superior da reencarnação é o de propiciar mudanças morais nas atitudes vivenciadas, adotando novos comportamentos que possam produzir bem-estar e equilíbrio sem as torpes presenças dos conflitos existenciais. A fim de que seja alcançada essa meta, torna-se indispensável uma análise da situação em referência à forma como cada qual se encontra e as maravilhosas possibilidades que lhe estão ao alcance, desde que se resolva por consegui-las. Hábitos doentios que se incorporam à personalidade trabalham em favor de tormentos que podem ser evitados, mas que permanecem em comando automático, vencendo os propósitos de mudança quando não são firmados em decisões de autossegurança. De tal maneira, o ser humano se adapta ao comportamento mórbido que os considera naturais e legítimos, mesmo diante daqueles que demonstram a excelência de que se fazem portadores. Navegar na barca da ilusão, onde todos manifestam os seus sentimentos por meio de atitudes agressivas e reprocháveis em forma de escusa, demonstra infantilidade psicológica, necessitando da maturidade e vivência adulta. Confirmando a imortalidade do espírito, a desintegração celular, a doutrina espírita oferece um arsenal de valores ético-morais que não podem ser desconsiderados, desde que o candidato ao seu estudo seja sincero. Reconhecer, por exemplo, que a evolução moral é lenta e por isso mesmo deve ser enfrentada quanto antes, constitui o passo inicial para a adoção de conduta saudável. Como ninguém vive sem hábitos, substituir os perniciosos pelos edificantes é dever de todos aqueles que pensam e anelam pela felicidade. Os pensamentos e os atos são flechas disparadas em direção do futuro. Eles sempre alcançam as metas e produzem os efeitos correspondentes que retornam com a qualidade da ação que os impulsionou. Quando um arqueiro dispara a seta, não mais pode o deter, ficando na contingência dos resultados produzidos pelo ato. Desse modo, fazem-se imperiosa as condutas produtivas de amor e de simpatia, de edificação e de alegria. As atitudes são como a sombra moral do indivíduo. Onde quer que se apresente, de imediato se lhe podem medir os valores internos pelas manifestações do seu comportamento exterior. O arrogante, se honesto com ele próprio, logo percebe como é antipática a sua forma de apresentar-se, considerando-se que a sua presunção desvela somente a sua ignorância em torno dos legítimos tesouros da existência. O mentiroso constata que a sua é uma situação de constante insegurança e que pode mudar de atitude, sendo fiel à verdade, na qual experimenta a paz da consciência e do dever. É fácil, portanto, a mudança das atitudes prejudiciais para aquelas que constituem o processo de elevação moral. Desafeiçoa-te dos hábitos antigos, daqueles de constituído aflição e desar. Experimenta novas maneiras de comunicação e de comportamento, estruturados na honra e no bom proceder, fruindo a alegria de estar avançando no rumo da imortalidade que te aguarda em triunfo. O que fizeres na terra seguirá contigo além do túmulo, essa porta que se abre na direção da vida indestrutível. Então a gente vai então começar a pensar um pouquinho junto sobre a indulgência. Então a primeira pergunta que eu queria que a gente pensasse é o que é indulgência, né, para ir a gente tentando construir essa ideia ao longo da palestra, e a pergunta que a gente se faz que é: a gente precisa da indulgência divina? Então eu acho que a maioria das pessoas, e todos nós em algum momento, por se saber falível, por se saber possuidor de uma série de equívocos, de impossibilidades, acha que precisa da indulgência tanto de Deus quanto do próximo. Então eu queria que vocês pensassem se a gente precisa da indulgência divina para a gente ir pensando. Será que nós precisamos então da indulgência do Pai? Pode passar o próximo. E aí a primeira coisa que a gente começa a pensar é: por que será que Jesus
começou lá atrás falando de uma forma que dava a entender que haviam penas eternas, né? Então ele falava de alguma maneira, parabolicamente, em castigos para o futuro. Então, se não acompanhasse ele, a gente não iria para o céu, entre aspas. Mas na realidade, naquela época se precisava, com a evolução moral que se tinha na época, de uma doutrina que tivesse uma atitude coercitiva, que começasse a dar um prisma de modificação de comportamento. Então ele começa a falar dessa maneira, mas ao longo de toda a história dele e ao longo também de toda a nossa história, e depois com o aparecimento do Espiritismo, a gente começa a entender que essa questão de uma pena eterna não bate com a indulgência divina e com a bondade divina. Então, se a gente pensar numa única experiência, numa única existência, nas diferenças de possibilidades que a gente vê, que a gente tem com o que o outro tem. Então, alguns nascem na miséria, outros nascem com muito dinheiro, mas sem amor. Outros nascem dentro de uma religião, já com uma família espírita. Outros nascem num ambiente completamente impropício para que as virtudes se apareçam ou se consolidem. Como que a gente vai entender isso numa única existência, entendendo então a bondade divina e uma coisa fechada como uma única oportunidade? Então, não é para criticar, porque eu acho que todas as religiões têm um lado bom, um aspecto bom, mas sim o uso que as pessoas fazem disso. Sexta-feira foi uma missa de 7º dia. E eu estava até assim, que normalmente eu não me sinto muito bem, porque aquela já não é mais a minha casa. Então aquilo ali já não é muito meu espaço, apesar de ser origem católica. Quando meu filho fez primeira comunhão, eu levei ele à missa e tudo mais. Mas eu estava me sentindo mais ou menos à vontade. E quando então ele diz a seguinte coisa, que a pessoa que tinha falecido era uma pessoa abençoada, porque ela tinha impedido que centenas de pessoas fossem para o inferno. Aí ele explica por quê. Porque ela era uma pessoa que, como muito religiosa que era ela pegava o chofer que ela tinha, pegava os padres e levava na casa dos enfermos para dar a extrema unção. Então, assim, não que ela estivesse equivocada, mas será que a gente pode acreditar numa bondade divina que, se não tiver extrema unção, não haverá salvação? Então, quem tem uma morte súbita e cai duro na rua, não vai para o céu? E basta a extrema unção para que a gente possa se redimir de todos os nossos pecados? Será que a gente não está também tendo aquela ideia lá dos inícios dos tempos, uma coisa assim mágica? Então a gente agora se arrepende e de repente está tudo resolvido? Então, de alguma maneira, essas coisas fizeram parte da história da religião e foram incorporadas, né? A outra coisa que ele disse no final era o seguinte, todos estão convidados a comungar, mas quem não vier à missa todo domingo e não tiver confessado não pode nem levantar da cadeira. Aí eu falei assim, todos estão convidados a comungar, mas aí você fica pensando, bom, quem não tivesse confessado com Deus e não estiver bem é aquele que exatamente precisa de comungar com Deus. É o que você pensa, se eu estou mais equivocado, sou eu que preciso mais da presença de Deus. E quem sou eu para dizer quem pode ou quem não pode comungar? Então, a questão não é o cristianismo, a Igreja Católica, mas, novamente, o uso que a religião estava escutando barulho. Foi também para eu ficar mais calma ainda, para ficar mais... Ele já disse que tem um negócio ali. Agora...